e siga desfrutando deste tempo maravilhoso que o Senhor tem reservado para a sua e para a minha vida, para a vida de cada um de nós. É um privilégio estarmos congregando nesta noite, nesta abençoada igreja, e ser aqui abençoado e até surpreendido com esta rica oportunidade pelo nosso bispo José, Oídes José do Carmo, que nos trata com um carinho especial. E esses dias tivemos o privilégio de tê-lo ali conosco, a bispa Neuza, pastor Samuel uns dias atrás. Não sei se ele contou para o senhor, mas tive o privilégio de recebê-lo na minha casa. Uau! Um dos eventos mais sublimes da minha vida, poder receber este servo de Deus na minha casa com a família. Uma bênção para a nossa vida. E o privilégio de tê-lo ali conosco, pastor Samuel. Também aqui podermos cumprimentar outros colegas, companheiros que nos tratam com um carinho especial. Pastor Lucas, a Bira, pastor Silvio, pastor Eliezer de Jesus, que hoje está pregando a palavra de Deus em um dos bairros ali da cidade de Aparecida de Goiânia. Eu louvo ao Senhor por esta tão maravilhosa e rica oportunidade que o Senhor nos dá. Não é fácil estar aqui hoje pela manhã, ouvir a bispa Neuza, pastora desta igreja, falar isso, e eu pensei que para ela fosse fácil estar aqui, mas ela disse que não. Agora a senhora imagina, para quem nem é desta igreja, bispa, não é? Mas fomos agraciados por uma ministração tão maravilhosa sobre a família. Como é bom ouvir da boca, dos lábios de quem sabe, quem conhece e sobretudo tem a graça de Deus para transmitir aquilo que conhece e recebe do Senhor. Aleluia. Meus amados, eu quero aqui nestes minutos que vamos usar desta tribuna, deste púlpito, compartilhar com vocês sobre a igreja gloriosa, a igreja triunfante, a igreja a noiva do Cordeiro, a igreja aquela que espera a manifestação gloriosa do noivo para estar com ele eternamente na glória celestial. Um dia Jesus, estando com seus discípulos, ele faz uma pergunta intrigante para eles. Quando Jesus lhes pergunta: o que dizem a gente, o que dizem as pessoas a respeito do Filho do Homem? Vocês conhecem bem o comportamento humano. Eu vejo aquele cenário e posso contemplar com a minha mente a ousadia de cada um daqueles discípulos, cada um querendo trazer, entre aspas, de forma sábia, uma revelação daquela pergunta, uma resposta sábia para aquela pergunta. Alguns dizem, eles pensam que o Senhor é um profeta. Alguns até creem que o Senhor é Elias. Outros o veem como Jeremias. E Jesus, como que não fazendo muito caso daquela resposta, se dirige especificamente a eles e lhes perguntam: e vós, quem pensa, ou que pensa vocês do Filho do Homem? Ou de mim? Pedro, na sua ousadia, ele se levanta, antes que qualquer um dos outros discípulos pudessem dar a sua definição, ele levanta e revela quem ele pensava que era Jesus. O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o enviado dos céus, o Senhor é aquele, eu estou aqui parafraseando o verso da palavra do Senhor, o Senhor é aquele que o Pai mandou para resgatar o mundo, a humanidade. E Jesus fica maravilhado, Jesus se sente tão satisfeito com aquela resposta, e volta-se para Pedro e disse: Pedro, isto que você revela agora, não é carne, não é sangue, não é sabedoria humana, não é o conhecimento humano que pode trazer a revelação tudo isto. E eu te digo, você, Simão Barjonas, não mais será chamado por este nome, mas eu te digo que você é Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados, o que Jesus disse e faz a respeito da igreja é algo maravilhoso.
É tão maravilhoso que o apóstolo São Paulo, ao instruir os casais, e mais especificamente ao homem, sobre a importância do matrimônio, ele traz uma ilustração da forma com a qual Jesus se comporta, ou que Jesus trata a sua igreja. Está em Efésios capítulo 5, versículos 25 ao verso de número 27. Diz que Jesus amou a igreja de uma maneira tão especial, que se entregou por completo a ela em sacrifício. Ele amou a sua igreja, uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, uma igreja sem defeito, uma igreja sem contaminação alguma, e ele se deu, ele se entregou por ela, aleluia. Paulo, ele vê esta igreja e a chama como uma igreja gloriosa que Jesus prepara para entregar-se a si mesmo. Oh, glórias a Jesus! Quando nós tomamos a definição de igreja, logo nós pensamos em um suntuoso templo como este, bonito, aconchegante, que já sei que está em preparativos para ser expandido. Ou quando nós pensamos em igreja, logo nós identificamos a nossa congregação, seja ela sede ou seja uma congregação filiada. Mas eu quero dizer para você nesta noite, a igreja não é isto, a igreja é muito mais do que isto, a igreja é você, a igreja, o corpo de Cristo, são aquelas almas preciosas que um dia reconheceram a soberania de Jesus e se entregou completamente a Ele, os seus cuidados, e a partir deste momento é cuidada, é protegida, é amparada e desfruta deste poder glorioso, deste poder maravilhoso de Jesus na sua vida. Quando Jesus diz a Pedro que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, Jesus não estava falando uma palavra vaga, uma palavra vazia, uma palavra sem poder, uma palavra sem autoridade. Pelo contrário, Jesus estava estabelecendo, Jesus estava fundando uma instituição que seria a legítima representante dele na terra. E às vezes nós nos esquecemos disto. Nos dirigimos à igreja, assistimos ao culto, olha essa palavra, assistimos ao culto, e às vezes até avaliamos o culto. O culto hoje foi maravilhoso. O culto hoje não foi como o de domingo. O pregador hoje não pregou como aquele de 15 dias passado. Não, o culto, quando nós nos dirigimos à casa do Senhor, o culto é aquela adoração que nós, de forma espontânea, racional e inteligente, permitimos fluir do centro do nosso coração e chegar ao coração do Pai. Quando Jesus estabeleceu a igreja, ele estava vendo isto. Quando Jesus fundou a sua igreja, ele estava vendo um povo adorando o seu nome. Ele estava vendo alguém dando um testemunho maravilhoso. Eu estava aqui encantado com a palavra do pastor Silvio. Como é lindo ouvirmos sobre as maravilhas do Senhor Jesus. Chega um momento que o dinheiro, o prestígio, o conhecimento, a influência, nada destes valores serve. Chega um momento que só o socorro do Deus poderoso nos pode valer. E que bom que neste momento nós somos a igreja sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estava aqui no final do mês de novembro, inclusive assisti uma reunião de obreiros aqui nesta igreja. E naquele dia, Bispo Ides, desfrutando daquele evento maravilhoso que nos ensina, com o coração apertado, porque na sexta-feira, 11 horas da noite, recebi um telefonema de que o meu neto, meu terceiro neto, que coincidência, né? Você tem 3 netos? 2, eu tenho 3. O meu terceiro neto, que havia nascido com umas semanas antes do tempo normal, mas havia nascido bem. Quem estava no hospital era a mãe para recuperar do parto que foi induzido. De repente, recebe alta e está em casa.
e uma ambulância. Olha como ali é maravilhoso, pastor Samuel. Meu filho está em casa e de repente o serviço ambulatório do governo chega na casa do meu filho, toca a sua porta e disseram para ele que vieram buscar o filho. Porque os exames que haviam sido feitos antes dele sair do hospital para receber alta, para ir à sua casa, havia diagnosticado suspeita de meningite bacteriana. Eu não conhecia ainda o meu neto, e antes de conhecê-lo, recebemos esta terrível notícia de que ele estava com uma suspeita muito forte de estar acometido de meningite bacteriana. Meu querido, minha querida irmã, neste momento o solo desaparece debaixo dos nossos pés. A vontade de estar com o meu filho, com a minha nora e com o meu neto que ainda não o conhecia, era muito forte. Mas tem coisas que é impossível. Mas há uma palavra declaratória de Jesus, que como igreja não importa onde você esteja, como igreja não importa onde ou a condição que você esteja, há um poder, há uma glória, há uma autoridade, há uma presença, há um socorro, oh aleluia. E naquele momento, naquele dia, na sexta-feira à noite, a minha esposa me dando essa notícia, embargada, chorando, porque eu estava aqui em Goiânia, ela estava em Pontalina, eu também com a garganta aí travada. Nesse momento nós temos que buscar forças de onde não encontramos. Eu disse para ela, querida, eu a chamo de querida, tranquila, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E há uma promessa que ainda que o inferno se levante, nem mesmo as suas portas prevalecerá contra a vida daquele que serve ao Senhor. Ânimo, fé, coragem, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E naquele momento, pelo telefone, nós oramos, declaramos e estabelecemos que a nossa vida pertence ao Senhor Jesus, que os nossos filhos são do Senhor Jesus, e que agora os nossos netos também pertencem ao Senhor Jesus, e que o Maverick estava guardado pelas poderosas e potentes mãos do Senhor. E não importa que meningite bacteriana seja uma doença terrível, não importa qual seja a enfermidade, aquele que estabeleceu e que deu esta promessa para a igreja é o médico dos médicos. E se esse médico aqui não pode, ele pode, porque ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Nós somos a igreja. Agora, permita-me dizer-lhes algo. Às vezes nós esquecemos que somos esta igreja. Às vezes nós esquecemos que somos esta igreja. E queremos ver aquela igreja que nós podemos tocar. Queremos ver aquela igreja que nós queremos receber de um dos seus membros um aperto de mão, e ele passa por nós, nem sequer nos vê. E às vezes saímos feridos, magoados. E tem alguns que nunca voltam no templo para adorar ao Senhor. Isto não é igreja. Isso é a parte da comunhão. Às vezes aquele irmão nem te viu. Às vezes ele estava passando por uma situação difícil. Às vezes ele estava com a sua mente, com o seu entendimento voltado para uma outra situação. Mas eu quero dizer para você que você é a igreja do Senhor Jesus. E ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, a palavra diz que você jamais vai estar só, porque o fundador da igreja, ele te toma pela sua mão e te diz: ser forte e valente, porque eu te fortaleço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda promessa que há para a igreja é para ti. Uma irmã ali entendeu. Toda promessa que você encontra na palavra do Senhor, direcionada à igreja, esta palavra não é direcionada a AD Campinas. Esta palavra é direcionada para você. A AD Campinas não é nada sem você. Você é que forma a AD Campinas. A AD Campinas é esta bênção porque você compõe esta congregação que nós a denominamos igreja.
Se todos saíssem daqui hoje, não existiria este culto, mas louvamos ao Senhor porque você, a igreja do Senhor Jesus, está aqui e o Espírito Santo, Ele está aqui. Portanto, cada uma das promessas da igreja é uma promessa para a tua vida. Agora, esta promessa não terá nenhum valor se você não se apropria dela. Não se apropria dela. O Senhor Jesus, quando Ele nos dá uma promessa, Ele mostra, Ele é fiel para mostrar para nós que a sua palavra, ela é fiel e ela é verdadeira. Me vem à memória aqui algo interessante, não sei porque vou dar esse testemunho aqui, certamente ele tem uma aplicação. Às vezes nós não fazemos conta de coisas pequenas, e coisas que os homens valorizam. Na periferia do Rio de Janeiro, não vou contar o bairro, porque senão você vai descobrir a identidade da serva do Senhor. Tem uma irmã chamada Teresa. Pobreza é luxo, perto da condição econômica daquela serva de Deus. Mais ou menos há 19 anos atrás, ela orando ao Senhor, Deus falou claramente ao coração dela: serva, você vai profetizar no meu nome nos Estados Unidos da América. E ela, como boa serva de Deus, ela não duvidou, porque ela conhece o fundador da igreja, e ela sabe que ela é a igreja. Mas ela balançou diante daquela palavra e disse: será que eu comi algo que me pesou ao estômago e eu estou aqui alucinando? Ela voltou a orar e outra vez ela ouviu a voz: serva, prepara-te, porque você vai profetizar no meu nome nos Estados Unidos da América. Ela foi dormir, preocupada com aquela visão que ela recebeu, e no outro dia, ela comentou com o esposo e com o filho, e eles riram dela, zombaram dela, porque nem um passaporte ela tinha, nem sequer sabia em que repartição pública se fazia um passaporte, para não falar em condição financeira. Mas ela disse, estou contando o testemunho dela, ela disse para o esposo e para o filho: se o meu Jesus falou comigo, eu vou profetizar na América do Norte. E foi pregar naquela mesma noite, em uma igreja, e recebeu uma oferta especial, e o irmão que lhe deu aquela oferta disse: irmã, eu estou te dando esta oferta, e eu nem sei porquê, mas o Senhor me manda te dar esta oferta. Aquela oferta era o valor de fazer o passaporte. Ela buscou como fazer o passaporte. Para fazer curta a história, ela fez o passaporte. Agora chega o momento do visto. Um filho de 18 anos, desempregado, rebelde na escola, conforme ela disse, e o esposo trabalhando, ganhando um enorme salário, de um salário mínimo. Se o salário mínimo hoje não é aquela coisa, imagine há 19 anos atrás. Ela pega o passaporte dela e vai para a fila do consulado americano no Rio de Janeiro. Pretinha, e que preto é pouco. Desse tamanzinho, o cabelinho daquele mais precário que você possa imaginar. Irmão, mas quando abre a boca, sai da frente, porque o poder glorioso de Deus flui na boca daquela mulher. Vai para o consulado, chega a vez dela, ela se dirige ao agente consular, e ele pergunta: senhora, e a senhora, o que veio fazer aqui? Eu vim buscar o meu visto. Não, você não entendeu. Ela disse: eu vim buscar o meu visto. Ei, querido, quando você é a igreja do Senhor Jesus, você sabe que quando Ele faz, abre céus e abre terra, mas a palavra do Senhor se cumpre. Aquele moço toma o passaporte dela, ela contando, folheando aquele passaporte para lá e para cá, e disse: muito bem, a senhora veio buscar o teu visto? Sim, eu vim buscar o meu visto. A senhora trabalha? Não, sou profeta do Deus Altíssimo. O seu esposo trabalha? Trabalha. A senhora tem um demonstrativo de quanto ele ganha? Tenho, sim senhor. Desculpa eu pegar esse papelzinho aqui. Toma o olerite do esposo
e põe embaixo da janela. Aquele camarada pega, olha assim: a senhora tem filhos? Tenho um. Trabalha? Não, é um preguiçoso, está lá em casa dormindo. E aquele menino não quer ir para a escola também não. 18 anos. Muito bem. E a senhora veio buscar o seu visto? Eu vim buscar o meu visto. O que a senhora faz mesmo? Eu sou uma profeta do Deus Altíssimo. Ainda há Elias no meio do povo de Deus. Ainda diante da ameaça dos profetas de Baal, eles estão dispostos a derrubar o altar da idolatria, construir um altar novo, pôr a ordem na casa e oferecer o sacrifício ao Senhor. Eu sou profeta do Deus Altíssimo. Muito bem, a senhora é profeta do Deus Altíssimo? Sim, sou sim, senhor. Muito bem, a senhora aguarda aqui um minutinho. Aquele camarada toma o passaporte dela, vai para a retaguarda daquela repartição consular, e por ali ficou uns 45 minutos, e de repente ele volta com o passaportezinho dela na mão, põe embaixo daquela janela de proteção e diz: senhora, a senhora é muito bem-vinda ao meu país. Mas espera aí, isso era por volta do meio-dia. Naquela época, quando eles te davam o visto, te mandavam no guichê para você pagar, recolher a taxa consular. Ele viu que aquela mulher não tinha condições de pagar a taxa consular. Entregou o passaporte dela e ela perguntou: e aí, mais alguma coisa? Ele disse: não, a senhora pode ir. Ela saiu sem entender nada, e glória a Deus, porque ela também não tinha o dinheiro para pagar a taxa consular. E saiu, e lá fora ela foi ver o que é que tinha naquele passaporte, porque ela não estava entendendo muito. Quando ela abre o passaporte, grampeado na página do visto, estava naquela época uma nota equivalente a R$20 e um bilhete dizendo: este dinheiro é para a senhora almoçar. Queridos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Se você tem, o Senhor demanda de que você traga para a sua casa. Mas se você não tem, Ele vai fazer suscitar da onde quer que seja. Ela levou o visto, ela foi bem-vinda, ela vai e volta aos Estados Unidos e ainda foi almoçar um bom almoço que sequer ela tinha condição de almoçar na sua casa. Talvez você possa estar dizendo assim: o que significa isso? Para você não significa nada se você não entende o poder e a autoridade de Deus que está sobre a tua vida como igreja. Mas se você entender isto, você vai sair deste santuário de uma forma diferente hoje. Você não vai sair com a sua cabeça baixa, você não vai sair murmurando, você não vai sair lamentando, você não vai sair com esta mentalidade medíocre, mas você sairá daqui com a sua cabeça erguida, entendendo que você é a noiva do Cordeiro e Ele cuida da tua vida. Oh, aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Meus queridos, o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que vive em um caos total, tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual. A vida está muito boa, economicamente falando. Eu sou de Pontalina. Às vezes eu assisti o culto ali na igreja em Pontalina. Eu fico na casa da minha sogra. São 3 quadras da igreja. Às vezes, quando eu saio, 15 minutos antes do culto, sabe o que? Eu não vou de carro, vou a pé. Não tem onde estacionar o carro. Não tem onde estacionar o carro. Os crentes estão abençoados financeiramente, mas às vezes você olha, tem aquele semblante de murmuração, e não tem uma palavra de gratidão no coração, porque sempre querem mais, e não tem nada errado nisto. Nós somos filho do dono do ouro e da prata. O que você estabelece na sua vida, Ele faz. Basta pedir com fé. Basta pedir com fé.
Recursos materiais o mundo está cheio. Porém, em contrapartida a tudo isto, se você pudesse medir o conteúdo do coração humano, o coração humano está vazio. Carro não satisfaz, é muito bom, necessário, maravilha. E se for 0 quilômetro, melhor ainda. Se tiver ar-condicionado, melhor todavia. Enfim, uma casa boa, aonde você possa abrigar a sua família, é excelente. Faz parte do pacote, faz parte da bênção. E tantas outras coisas que nós temos o privilégio de desfrutar nesta terra abençoada. São bênçãos de Deus para as nossas vidas. Mas isto não tem muito valor se a casa, a habitação do Espírito Santo estiver vazia. E sabe por que muitos crentes trazem o seu coração vazio? É porque ele não entende que ele é a igreja. Ele não entende que ele é a noiva do Cordeiro. Só porque uma prova, às vezes até pequena, ela tocou a sua porta, ele começa a reclamar: Jesus, e agora? E agora, levanta a tua voz e começa a declarar: inferno, você não tem poder sobre a minha vida, porque eu sou a igreja, eu sou a noiva, eu sou a esposa, eu sou a menina dos olhos do Senhor, eu sou aquele, eu sou aquela a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor escolheu. Oh, aleluia! Senhora, e a senhora, quem é? Eu sou o profeta do Deus Altíssimo. Oh! Se você conhecesse a irmã Teresa, você estaria aqui em glória, pulando de glória. Uma mulher simples, uma mulher humilde, desse tamanzinho assim, mas não teve nenhum medo, não teve nenhuma timidez, porque ela conhecia o Deus que ela servia. Este mesmo Pedro, um dia, sendo confrontado pelo Senhor Jesus, quando viu dar uma lição de moral em um jovem rico, que se entristeceu porque Jesus mandou ele vender os seus bens e repartir aos pobres. Pedro, eu imagino que ele pensou assim: a gente que não tem nenhuma pedra para pôr a cabeça sobre ela para descansar, será o que vai acontecer com a gente? Eu imagino que um daqueles discípulos que gostam de ver a casa pegar fogo disse: eu, se fosse você, perguntava ao mestre. E eu pergunto mesmo, eu imagino que Pedro disse: Senhor, e conosco, que temos deixado tudo para te servir, o que vai passar com a gente? Oh, aleluia! Quantos que há deixado tudo para servir a Jesus? Quantos que foram, ou que perderam até a amizade da família? Graças a Deus que eu recuperei um tempo depois. Mas quando nós recebemos a Jesus, a nossa família nos deu as costas. Nos deu completamente as costas. Não falavam conosco. Excluiu a casa do meu pai completamente do convívio familiar. Não éramos convidados para as festas da família. Éramos pessoas não muito bem-vindas aos seus lares. Que bom que depois cumpriu na nossa vida aquilo que Paulo e Silas pregaram para o carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Primeiro foram 2 irmãos, depois mais 2, depois a minha mãe, depois o meu pai, e depois começou a vir os tios, depois começou a vir os primos, no meu caso, sobrinhos da casa. E eu posso dizer que 90% da minha família serve ao Senhor Jesus. Não estou falando da minha casa, estou falando da minha família no sentido geral. Quem nos rejeitava, hoje serve ao Senhor Jesus, pastor Silvio, e tem alguns até mais eloquentes do que aqueles primeiros, daqueles que burlavam, daqueles que zombavam, hoje glorifica ao Senhor, sem medo, sem nenhuma reserva, porque são testemunhas presentes daquilo que o Senhor Jesus pode fazer. A tia que mais debochou do meu pai quando ele aceitou Jesus, mais criticou o meu pai,
Nem casada com o homem que ela vivia, ela era. Mas depois uma situação adversa a levou para a igreja. E aquele companheiro dela também começou a ir à igreja com ela. Ei, quando nós entendemos que o lugar da bênção do Senhor é estar na sua presença, as coisas se transformam. Agora, em vez de criticar, ela convidou alguém que sequer tinha conhecimento disso. E aquele homem, pastor, ele sofreu uma úlcera. E já havia sido operado 3 vezes. E estava com a 4ª operação marcada. A 4ª cirurgia já agendada com o médico para fazer. E um dia ele vai à igreja numa campanha de curas e milagres. Foi por curiosidade? Não, não vai por curiosidade. Ninguém vem neste lugar aqui por curiosidade. Você pensa que vem aqui por curiosidade, mas você vem aqui convidado, você vem aqui tocado pelo Espírito Santo de Deus. Se você pensa que você veio hoje gastar o teu tempo aqui, você está enganado. Você veio aqui hoje porque o Espírito de Deus tem um propósito contigo aqui hoje. E aquele senhor foi e está olhando o que está acontecendo, e milagres estavam ocorrendo naquela noite. Pessoas que chegaram com as suas muletas, andando, outros com outros problemas, dando testemunho. Estava uma bênção aquele dia. E de repente, ele contando no seu testemunho, como que se houver apagado as luzes daquele tempo. Ele não viu nada, mas de repente ele vê aproximar-se dele 2 médicos vestidos a rigor. Um era o cirurgião e o outro era o que portava os instrumentos. E operaram ele literalmente, ele dizendo, ali dentro da igreja. E ele acordou assim, olhou e falou, não, uma alucinação. Daí a 3 dias, ele tinha a última revisão com o médico para ser operado. Aqui em Goiânia, quando ele chegou no hospital do Haas, tem um hospital assim? Aquele hospital. Chegou lá, o médico, quando faz a radiografia ali, os exames, falou, rapaz, você está tirando com a minha cara? Olha para mim e veja se eu sou menino. Ele não estava entendendo nada. Falei, doutor, o que o senhor está dizendo? Você está pensando que eu sou o quê? Você vem aqui, marca uma data para ser operado, você vai a outro médico e vem com essa cara de pau aqui me buscar para ser operado? Falei, doutor, não estou entendendo o que o senhor está falando. Falei, olha essa radiografia aqui, ó. Você foi operado e me conta o nome do médico, porque eu quero chamar para ele, porque eu quero aprender esta técnica que ainda eu não sei. O homem não era crente, apenas coabitava com a minha tia, que agora estava tratando de ser igreja do Senhor Jesus. Um homem seco, um homem duro, aí era inevitável, começa a escorrer lágrimas pelos olhos, e agora quem não estava entendendo nada era o médico. E as coisas que Jesus faz são meio que loucura para aqueles que não entendem. E ele aí, entre lágrimas, disse, doutor, agora eu entendo uma coisa. Fazem 3 dias, a minha esposa me levou numa igreja de crente, e lá era um culto, um tal de libertação, e um momento me deu um apagão, e eu vi quando entrou 2 seres, eram 2 homens, e eu até entendi mesmo que eram 2 médicos, nem enfermeiro não eram 2 médicos, eles falavam entre eles, eu não entendia o que eles falavam, eles tinham instrumentos cirúrgicos, e eu só vi quando acordei, e até pensei que eu estava tendo uma alucinação, mas agora eu entendo, eu vou chegar na minha casa, vou falar para minha esposa, que a partir de hoje, eu quero servir a esse Jesus que ela serve. Oh, aleluia, aleluia, oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Você é a igreja gloriosa, aquela igreja onde o Senhor Jesus quer manifestar o seu poder, e não quer dizer que você esteja aqui no templo, não. Você é a igreja na tua casa, você é a igreja no trânsito, você é a igreja no trabalho, você é a igreja na escola, você é a igreja onde quer que você esteja. Agora tem um detalhe interessante.
Este Senhor que fundou esta igreja e que te chamou para ser parte dela, Ele quer que você não apenas seja uma igreja, mas Ele quer que você seja uma igreja gloriosa. Ele quer que você seja uma igreja que reflita a sua glória. Vou repetir. O Senhor Jesus, Ele não se contenta que você seja uma mera igreja. Ele quer que você seja uma igreja brilhante. Ele quer que você seja uma igreja radiante. Ele quer que você seja uma igreja que chame a atenção. Ele quer que você seja uma igreja que provoque a aqueles que te veem um desejo de ser como você é. Eu me recordo, segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz a palavra que quando Salomão termina de edificar a casa que o seu pai Davi tanto quis construir, e que ele traz de volta a Arca da Aliança, e está tudo pronto para a festa de inauguração, ele manda trazer os músicos e com eles 120 sacerdotes. A palavra de Deus aí neste versículo diz que quando aqueles músicos, aqueles levitas começam a tocar, e os sacerdotes começam a cantar de forma uníssona, a glória de Deus enche aquele lugar. E eles cantavam uma canção muito simples, que dizia que o Senhor é bom, e que a sua misericórdia é para sempre. Mas a palavra do Senhor diz em um verso mais atrás, que aqueles sacerdotes abandonaram a formalidade sacerdotal. Eles romperam com o turno com os quais eles serviam, mas consagraram as suas vidas e entraram consagrados na presença do Senhor. E quando a igreja entra consagrada na presença do Senhor, algo extraordinário acontece. E naquele verso de número 13 diz que quando eles começam a cantar esta canção tão simples, entra uma nuvem, Bispa Neuza, e esta nuvem não era outra coisa senão a glória do Senhor, de tal maneira que aqueles sacerdotes não puderam ministrar, tamanha era a presença do Senhor naquele lugar. Ei, igreja, você quer ser uma igreja resplandecente, uma igreja gloriosa? Consagre a sua vida, entre na presença do Senhor, e o brilho glorioso do Senhor Jesus brilhará na tua vida, e você será abençoado, o teu vizinho será abençoado, o teu trabalho será abençoado, o teu bairro será abençoado, a tua congregação será abençoada, a nação será abençoada, o mundo será abençoado, e a glória do Senhor será conhecida, e o nome do Deus Todo-Poderoso será glorificado, porque foi para isto que nós fomos levantados como igreja na face da terra. Que Deus te abençoe, igreja gloriosa. Levante e resplandeça, porque a luz do Senhor raiou sobre a tua vida, e o mundo verá que vale a pena ter Jesus no coração. Deus te abençoe, e ao senhor pastor Bispo Oídes por esta oportunidade. Muito obrigado em